Israel vira-se para a Cisjordânia e multiplicam-se os relatos de combates na cidade de Jenin. A Rússia volta a bombardear intensivamente a região de Kherson enquanto o chefe de diplomacia britânica visita Odessa. O Brasil está a bater recordes de temperatura. Milhares de incêndios estão a destruir a biodiversidade no Pantanal e na Amazónia. Grammys latinos saem pela primeira vez dos Estados Unidos. Artistas colombianas foram as estrelas em Sevilha. Israel intensificou as operações na Cisjordânia, apoiado por uma coluna militar de 80 veículos rumo à cidade de Jenin, e de acordo com a comunicação social palestiniana, as forças israelitas invadiram o hospital de Ibn Sina. A Al Jazeera dá ainda conta da morte de 3 palestinianos na sequência de um ataque a um posto de controlo reivindicado pelo Hamas e que provocou ainda a morte de um soldado israelita. Na faixa de Gaza, a situação é dramática e o Programa Alimentar Mundial avisou que estamos perante uma situação de fome iminente no território. A população local, no entanto, não tem para onde ir. Nowhere safe in Gaza. Whether in the north, in the south, in the middle, there is none. People have been asked to go from the north to the south, but in reality, one third of the people killed have been killed in the south. So the south is not safe. Even the UN compounds are not safe. Na sequência do ataque ao hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, as forças armadas israelitas anunciaram a descoberta de várias armas e da entrada de um túnel, mas o anunciado bunker de comando do Hamas continua por descobrir. Mesmo no centro do teatro de guerra, o hospital continua em funcionamento e os militares israelitas publicaram nas redes sociais que tinham levado água e comida aos pacientes, uma vez que o seu bem-estar era uma prioridade. As Israel intensifies its ground operation in Gaza, former Prime Minister Ehud Olmert told Euronews that Hamas' underground command center is based in Han Yunis, a city in the southern Gaza Strip. He told our correspondent Shona Murray that's the real headquarters of Hamas. They have the leadership, they're hiding, they have the bunkers, they have the command positions, they have the launching pads. Han Yunis is the largest city in southern Gaza Strip, where people fled to after being told to evacuate the north. Now, the IDF have warned people in some towns in Han Yunis area to evacuate their homes and head to shelters. The population of Han Yunis went from 400,000 residents to over 1 million when hundreds of thousands left northern Gaza Strip. Uma série de operações bem-sucedidas é assim que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia define a progressão na margem oriental do rio Dnipro, na região de Kherson. As tropas ucranianas afirmam ter assegurado várias posições militares estratégicas, deixando aproximadamente 3.500 russos mortos ou feridos. O presidente Zelensky usou as redes sociais para elogiar os militares pela força e pelo avanço. O rio é uma linha divisória natural ao longo da frente de batalha do sul do país. На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка и 17 автомобилей. A administração militar regional ucraniana em Kherson fez uma avaliação dos danos nesta sexta-feira, após 24 horas de bombardeamentos em massa. Segundo a administração, pelo menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no ataque russo à região na quinta-feira. O líder socialista Pedro Sánchez foi empossado pelo rei Filipe VI para mais um mandato como primeiro-ministro de Espanha. A tomada de posse ocorre no dia seguinte ao voto no Parlamento, onde Sánchez obteve o apoio de 179 dos 350 deputados, após uma coligação com 6 partidos mais pequenos, incluindo os separatistas catalães. O pacto de coligação inclui um controverso acordo de amnistia para os líderes separatistas catalães, que provocou a fúria entre os nacionalistas espanhóis e desencadeou manifestações de protesto. Os 2 maiores sindicatos de Itália cumpriram a promessa e deram início nesta sexta-feira a uma greve parcial dos serviços públicos. O governo tentou pedir a suspensão do protesto contra a proposta do Orçamento do Estado para 2024, mas sem sucesso. Ci sono nei prossimi anni 60 miliardi di tagli sulle pensioni. A noi risulta questo, loro provano a parlare di altre cose, ma questo è il nodo.
Chiediamo a loro di capire se stanno combattendo l'evasione fiscale. Chiediamo di dirci cosa hanno fatto per la sicurezza sul lavoro. Assolutamente nulla. E purtroppo continuiamo ad avere ogni giorno 2 o 3 morti sul lavoro. Os dois sindicatos italianos mobilizaram-se para 5 dias de greves e manifestações em diferentes regiões de Itália, de norte a sul e também nas ilhas. Exigem mudanças na política orçamental e entram numa luta contra o empobrecimento dos trabalhadores. A Itália tornou-se no primeiro país da União Europeia a proibir a carne cultivada em laboratório. A lei votada no Parlamento em Roma cita potenciais preocupações sanitárias e a necessidade de proteger os criadores de gado. Bruxelas considera este tipo de produto um novo alimento e, como tal, ainda não autorizou a sua venda no bloco comunitário. Mas a carne cultivada já foi aprovada para consumo nos Estados Unidos e em Singapura. Os defensores da carne de laboratório afirmam que é uma solução viável para problemas éticos e ambientais. A França reconhece a doença de Parkinson como uma doença profissional dos agricultores e reconhece que existe uma ligação entre a doença de Parkinson e o uso do glifosato, mas isso não foi suficiente para proibir o pesticida na agricultura. Principalement des tremblements. Et puis ça me gêne pour m'endormir, ça me gêne si je force un petit peu la journée, j'ai beaucoup plus de tremblements, d'où la fatigue, quoi, ça fatigue. Daniel Cormier é dos muitos agricultores que recebem uma compensação do governo francês proveniente de fundo criado há 3 anos. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait plus de cas de maladie de Parkinson dans les populations d'agriculteurs que dans la population générale. Et puis, au début, il y a aussi eu des tribunaux qui ont reconnu la maladie professionnelle. Et du coup, petit à petit, tous ces éléments ont fait que la France a reconnu Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides. A União Europeia estendeu a licença do glifosato por mais 10 anos. Daniel Cormier está contente com a compensação financeira. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit plus, une certaine reconnaissance, quoi. Após 2 semanas de chuvas, partes do norte da França permanecem submersas. As cidades e aldeias do departamento de Pas-de-Calais só agora estão a ver as extensas inundações começarem a diminuir. Vários milhares de residentes ainda não têm acesso à água potável e centenas de casas continuam sem eletricidade. A situação é semelhante em partes da Bélgica, especialmente na Flandres. Os agricultores estão entre os mais afetados pelas cheias persistentes. O solo está saturado e a água permanece na superfície. O custo total dos danos ainda não pode ser avaliado. E não são apenas as comunidades rurais, as principais estradas de Copenhaga, na Dinamarca, também ficaram submersas. Depois de dos verões mais quentes de que há registro, a Europa enfrenta agora um outono historicamente chuvoso. O estado de Mato Grosso, no Brasil, registrou na primeira quinzena de novembro mais de 1 milhar de focos de incêndio, revelou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais. As altas temperaturas, os ventos fortes e a seca têm dado força às chamas no Pantanal, matando muita da biodiversidade. Se não houver um plano de intervenção, se não houver um plano de preservação urgente, infelizmente, ano que vem ou no próximo ano, a gente vai estar aqui novamente sofrendo com tudo isso que a gente está passando hoje. Né? Infelizmente, a gente anda pelo Pantanal e hoje parece um cemitério a céu aberto. Mais de 2.000 quilómetros a norte, a floresta da Amazónia enfrenta também um período de seca severa e incêndios, agravados por milhares de queimadas. Uma nuvem de fumo voltou a cobrir a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Na quinta-feira, no Rio de Janeiro, os termómetros chegaram aos 42,6 graus centígrados, com uma sensação térmica acima dos 50 graus. Nos próximos dias estão previstos temporais nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. O rapper norte-americano Sean Combs, mais conhecido pelos nomes Puff Daddy ou Diddy, é acusado de anos de abusos e violações pela ex-namorada, a cantora de R&B Cassandra Ventura. De acordo com o ato de acusação, Combs submeteu Ventura a mais de uma década de comportamento violento e empurrou-a para um estilo de vida alimentado por drogas.
O casal conheceu-se em 2005 e separou-se em 2018. O músico rejeita as acusações, que classifica de ofensivas e absurdas. Buenas noches, Sevilla! Os Grammys latinos atravessaram o Atlântico com a cerimónia a realizar-se pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Shakira foi uma das estrelas da noite em Sevilha, distinguida com 2 prémios, incluindo Canção do Ano. Este prémio eu se lo quero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá, porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Mañana será bonito. O melhor álbum do ano foi arrebatado por outra colombiana, Karol G, com Mañana Será Bonito. Y estoy feliz de tener aquí parte de las personas que hicieron equipo conmigo durante ese proceso. Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas. O flamenco não podia faltar em Sevilha e deu à espanhola Rosália a oportunidade de brilhar bem alto. A noite foi dominada pelas mulheres. O prémio de artista revelação foi para a venezuelana Joaquina, enquanto a mexicana Natalia Lafourcade foi distinguida com a melhor gravação.